Faltam 15 minutinhos para as 8 da manhã, a presença do vereador Dudu Barbosa, do MDB, ex-presidente do Legislativo aqui de Toledo. Dudu, bem-vindo aqui à Massa FM, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, Oscar, bom dia aos ouvintes da Massa FM. É sempre uma honra e um prazer enorme poder estar aqui. Vocês que têm essa audiência abençoada aqui em Toledo, no Oeste, no Paraná, vocês estão dominando o Brasil, daqui a pouco a América Latina também, né? Então, parabéns aí por tudo aquilo que vocês fazem na comunicação. Eu tenho o maior respeito, o maior carinho por tudo aquilo que vocês fazem. Bom, vamos lá, Dudu. O ano de 2025 já começou bastante quente aí pro Poder Legislativo. Aliás, na virada do calendário já aconteceu tudo, né? Desde a eleição da presidência da Câmara, mas essa semana, por força do chamado blocão, eu não sei se é assim que eu posso dizer, você vai corrigir se foi presidente do Legislativo, mas o pessoal fala o seguinte, que a estratégia montada absorveu todas as comissões, exceto uma, né? Como é que foi essa jogada aí, Dudu? E como é que exatamente vocês pensaram? Era justamente para dominar o território aí, mas aí tem conversa entre partidos, são várias siglas reunidas. Como é que está essa articulação, hein, Dudu? Paulo, eu nunca esqueço a primeira entrevista que eu te dei em 2021, quando tu me perguntou sobre situação e oposição. Eu nunca esqueço dessa entrevista. Eu não mudei meu pensamento. O que a gente precisa esperar. Eu sempre defendi que a Câmara Municipal ela tem um papel institucional nos 5.570 municípios, que as câmaras e os vereadores ainda não perceberam esse poder e a importância que ela tem, juntamente com a responsabilidade para a sociedade. Já finalizo essa contextualização aqui. Se nós pegarmos a Câmara Federal, porque é tudo simetria, né? Câmara Federal, Assembleia Legislativa, tendência de Câmara Municipal, pelo menos deveria ser. A Câmara Federal sempre teve uma força muito grande lá no Congresso Nacional, tanto que a Câmara Federal e o Senado Federal, quando se juntam, formam o Congresso Nacional, e a presidência da Câmara Federal é o presidente do Congresso Nacional quando tem as reuniões de Congresso. O Eduardo Cunha, não estou aqui defendendo o Cunha, quando o Eduardo Cunha inaugura um novo tempo na Câmara Federal, na eleição dele para presidente do mandato da ex-presidente Dilma, foi a primeira eleição de uma Câmara sem o apoio do governo. Foi a primeira vez. O Cunha inaugurou um novo tempo na Câmara Federal. Foi a primeira vez que a Câmara Federal elege um presidente da Câmara sem o apoio do governo. E depois disso, foi todo o mandato, o Maia, passou depois agora temos o Arthur Lira, e na reeleição do Lira, o governo apoiou, por quê? Porque o governo viu que ia perder. O que eu quero dizer com isso? Que as câmaras municipais precisam ter a responsabilidade, mas também a questão institucional do seu papel de atuação. A Câmara não pode ser coadjuvante, porque a Câmara tem um papel muito grande perante a sociedade, perante a comunidade, de responsabilidade, inclusive. Então, por isso que muitas vezes eu falava assim, olha, situação e oposição é uma palavra difícil, porque todo mundo que sai candidato a vereador no município, ele fala, eu quero o melhor para o meu município. Aí depois que ele se elege, ele vira oposição à situação. Aqui. Então, é isso que a gente tem que ter essa responsabilidade também. E nós analisamos muito bem o regimento interno e nós inauguramos um novo tempo em Toledo. Se você pegar na virada de ano, o blocão para frente de Toledo, com 10 membros de vários partidos, nós inauguramos um novo tempo de fazer uma presidência que não foi a presidência do Executivo. Mas isso não significa que a Câmara esteja ou estará a oposição ferrenha contra o prefeito. Não, pelo contrário. O nosso prefeito de Toledo hoje é o Mário Costenaro, o vice é o Lúcio Demarque. Nós queremos que eles façam um bom trabalho, uma boa gestão, que realmente desenvolva políticas públicas para aqueles que mais precisam, porque quem está lá na ponta, o que mais precisa das políticas públicas, precisam do prefeito, do vice, dos deputados, dos vereadores, e nós temos que também dar essa condição para que essa política atenda aqueles que realmente precisam. Então a Câmara tem que estar atenta a isso, na fiscalização dos recursos públicos, ajudando o governo em soluções legislativas para que o governo possa fazer isso, porque o papel do Executivo é o quê? Levar serviço público de qualidade para a população toledana. Principalmente para quem? Para aqueles que mais precisam. E a Câmara tem que ter esse papel
de poder auxiliar, mas também, às vezes, de corrigir rumos. Às vezes tem que corrigir rumos. O que nós temos que parar? Nós temos que... e aquilo que eu sempre falava aqui, para chegar um dia que a sociedade olha, ela perceba os políticos, os vereadores, os candidatos, enfim, dentro de uma análise técnica. Por exemplo, aqui, não é porque está do meu lado, não, aqui, Oscar. Oscar é um dos caras mais preparados de Toledo para ser vereador. É um dos caras mais preparados de Toledo para ser vereador. E às vezes o cidadão não escolhe, não vota no Oscar fazendo essa análise, faz qualquer outro tipo de análise, menos olhando um quadro que seria um bom vereador. Então a gente precisa avançar nesse ponto. E para poder avançar nesse ponto, tem muita coisa a ser feita. E aí a gente não pode brincar com as coisas das pessoas. Assim, eu não vou deixar passar a oportunidade. Estava ouvindo aqui a matéria agora há pouco aqui. Me veio aquela brincadeira que fizeram chamando a casa dos 3 porquinhos lá. Aí se agora refere lá ao loteamento do Budel e a matéria que eu coloquei no ar agora com o prefeito. Eu de verdade, se eu tivesse feito uma brincadeira daquela na campanha, porque brincou com as pessoas, né? Porque assim, ó, Paulo, eu cresci na minha infância lá em Mirante do Piquiri, e que nas minhas andanças na estrada com o Dudu, passei lá semana retrasada, fui visitar a casa que eu me criei. Eu passei um pedacinho da minha infância. Era uma casa de 60 metros quadrados, pequena, e você não sabe o valor que a minha mãe tinha por aquela casa, meu pai tinha por aquela casa. Então, uma casa pode ter 30 metros quadrados. Para aqueles que não têm uma residência e que vai ter sua primeira residência, que seja de 25 metros quadrados. É uma casa, você não pode brincar com o sonho das pessoas. Foi muito chato aquela brincadeira na campanha eleitoral da casa dos 3 porquinhos. Isso não é tratar política com seriedade. Eu não teria entregue as casas, eu teria mandado alguém entregar lá, porque daí... eu acho que, então a gente tem que começar a fazer essas correções, sabe? Por que às vezes as pessoas falam mal dos políticos e da política? Por esse tipo de situação. E é nós políticos que nós temos que melhorar isso perante a sociedade, falar que é sério, que as coisas têm que ser diferentes. Nós temos que tratar a política com mais seriedade nesse país. Mas o recado que foi dado através do blocão com a eleição da presidência da Câmara e também das comissões, né, que ali no caso foi um desdobramento do regimento, né? Regimento interno. Desdobramento do regimento interno. Maioria absoluta. 10 é a maioria absoluta. E daí então... conquistou todos os espaços ali, né? Agora, isso tudo reflete ao quê? Que recado que vocês querem dar para o Executivo e para essa nova gestão? Que existe uma Câmara Municipal, que ela é independente, sim, precisa ser harmônica, que a Câmara tem responsabilidade na construção das políticas públicas e deve contribuir, só que tem que ter respeito. A Câmara precisa ser respeitada como uma instituição, como ela é, o seu papel constitucional. Senão não faz sentido. Não faz sentido, Paulo, não faz sentido você ter uma Câmara que acaba investindo em torno de 19 a 22 milhões por ano, se ela não desenvolveu o seu papel constitucional. Então tem que respeitar. Ó, tem uma casa legislativa, nós temos 19 vereadores, nós precisamos respeitar a Câmara. Mas é um recado de vigilância, de maior atenção também? Qual que é o papel da Câmara? Ela tem 2 papéis principais constitucional, que é fiscalizar e legislar. Então é um recado, ó, nós estamos aqui, a Câmara está atenta. Vamos fazer boas coisas? Conte com a Câmara. Até porque assim, a gente não pode, desculpa aqui, aproveitar a oportunidade, eu preciso aproveitar a oportunidade. Num passado não tão distante, em Toledo, eu não estou falando de Brasília, não estou falando dos municípios lá do Nordeste, estou falando de Toledo. Nós tivemos problema na merenda escolar aqui em Toledo, desvio de dinheiro público na merenda escolar. E até para não ficar muito solto aqui, foi do período de 96 a 2004. Nós tivemos problema de merenda escolar aqui dentro. Nós tivemos outros problemas com mal aplicação dos recursos públicos nesse mesmo período. Sim, era o período do Erli Donin. Então, assim, a Câmara tem que estar vigilante. Nós não podemos mais aceitar isso. Nós não podemos aceitar isso. Então, a Câmara tem que cumprir o seu papel. E qual que é? Fiscalizar. Criar legislações que permitem com que as políticas públicas do município possam ser executadas, principalmente para aqueles que mais precisam. E a Câmara tem que estar vigilante sempre. Então, nesse sentido, a Câmara dá um recado. Olha, quer fazer coisas boas? Nós estamos aqui para fazer coisas boas. Agora,
Se não for para esse caminho, a Câmara está aqui para poder fazer as correções possíveis e necessárias, sempre pensando nas pessoas. Muito bem, estou conversando aqui no nosso microfone aberto da Massa FM Toledo com o vereador Dudu Barbosa, o Dudu que é vereador do MDB, é ex-presidente da Câmara de Vereadores do município aqui de Toledo. Em 2025, o Bioparque está no Show Rural em Cascavel, de 10 a 14 de fevereiro. Conheça o stand e descubra as inovações, as soluções inovadoras que estão mudando o cenário tecnológico. Visite o stand do Bioparque no Show Rural, de 10 a 14 de fevereiro em Cascavel e faça parte dessa revolução. Nos vemos em Cascavel de 10 a 14 de fevereiro e esperamos por você lá no stand do Bioparque no Show Rural. Transforme a imagem da sua empresa com os uniformes da Fornari Uniformes, materiais de alta durabilidade e conforto, ajustes e acabamentos impecáveis, a agilidade na produção e entrega. Há 30 anos produzindo o melhor em uniformes profissionais e esportivos. Acesse o site www.fornariuniformes.com.br ou faça uma visita na Rua Vicente Ros, número 72, Jardim Copagro, em Toledo. Tem Fornari Uniformes para atender você. Fornari Uniformes. Dudu, uma das questões que também surge agora, claro, nesse período é justamente, diante dessas composições, o MDB está lá na mesa diretora, e a liderança de oposição, como é que vai ser? Paulo, na verdade... Tocou o celular, hein? Nós vamos estar à frente da liderança de oposição, eu vou estar na liderança de oposição. Toledo pode esperar uma oposição muito responsável, uma oposição muito diferente, até porque é o seguinte, as críticas que eu tinha a quem fazia oposição ao governo Beto Luniti, que muitas vezes eu falava que ficavam de mimimi lá na Câmara, eu não vou praticar esse tipo de situação. A oposição, ela tem um papel fundamental, um papel muito sério, uma responsabilidade muito grande perante a comunidade e de fazer as coisas que precisam ser feitas verdadeiramente. E não ficar com coisinhas pequenininhas. Coisinha pequenininha você liga pro diretor, resolve, pro coordenador, resolve. Aí que tá a diferença entre quem quer resolver e quem quer falar. Eu tenho um problema aqui, eu vou lá, isso aqui tem como resolver? Não, a tribuna é como se fosse o Supremo Tribunal Federal, como se fosse a última instância. Então a gente tem que ter responsabilidade. Nós somos pagos para ser vereador. Nós somos pagos para desenvolver essa função. Mas é natural que nós vamos ter uma posição na Câmara de muita vigilância, de muito cuidado com os recursos públicos e muito atento aos movimentos aqui, porque todas as despesas que o município tem hoje, eu sempre falo e falei aqui, inclusive, nunca esqueço disso. Nós estamos em um período de início da reforma tributária, que esse mandato vai passar por uma transição, e o próximo mandato, o fim da transição da reforma tributária. E eu percebo nos municípios, Paulo, que as pessoas não estão atentas, os gestores não estão atentos às mudanças que os municípios terão em relação a isso. E quem não estiver atento em relação a isso, nós vamos ter problema lá em 2032. Mas é só lá em 32. Meu filho tem 5 anos, o Enzo Gabriel vai fazer 5 anos agora dia 9 de fevereiro. Ele vai pagar essa conta. Então, quem está à frente dos agentes políticos hoje precisa ter essa responsabilidade de cuidar não só dos investimentos, da arrecadação neste momento, mas atento ao futuro. Então, por isso que também é importante ter uma oposição responsável, uma oposição que esteja conectado com essas questões de Toledo, de Oeste, de Paraná e de Brasil, para que a gente não tenha problemas no futuro com falta de arrecadação ou despesas da máquina pública muito grande e lá na frente a perca de arrecadação, que é o que vai acontecer. A reforma administrativa municipal também está vindo aí, hein? Com criação de cargos ou não? Como é que vai ser? Como é que vocês já viram aí na primeira apresentação, na pré-apresentação aí do projeto? Paulo, é muito natural que todo governo, quando entra, ele precisa deixar a estrutura administrativa com a cara daqueles que venceram as eleições. Natural que o Mário venceu as eleições, ele tem o direito, inclusive, de deixar o executivo com a cara dele. O que a gente precisa analisar muito bem nessa reforma administrativa, quantos são esses novos cargos, das necessidades desses novos cargos, do custo que isso terá. E aí não estou me posicionando em favor ou contra. Eu não estou me posicionando neste momento a favor ou contra. Mas assim, nós não podemos esquecer algumas coisas. Fizeram uma campanha com um discurso de direita, que na prática não é de direita. Se tu pegar o que o Milei fez na Argentina, se tu pegar o que o Bolsonaro fez no Brasil, se tu pegar o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos,
E você... E se você pegar a página 3 lá dos livros de direito liberal lá, que é a redução da máquina pública, aqui em Toledo, se você aumenta, você está ao contrário. Então, discurso não está condizendo com a prática. Porque se aumenta a cargo, aumenta a máquina pública. E não é isso que está na página 3 lá não. Tá? A página 3 fala outra coisa, é redução. Então, eu não estou me posicionando a favor ou contra a reforma administrativa, mas alertando a população, porque numa eleição bem recente aqui agora, usava-se um discurso de direita, mas na prática está se cometendo umas ações de esquerda. O projeto ainda vai dar entrada, ainda vocês vão verificar lá na Câmara de Vereadores se tem criação de cargos ou não. Vai ter tudo isso ainda, né? Paulo, a gente não pode brincar também com a inteligência das pessoas aqui. Isso é notório aí que, sim, está vindo, não está na Câmara ainda, mas é um aumento de cargos. Eu não sei exatamente quantos cargos, porque nós reconhecemos a legislação quando ela entra pela sessão ordinária, e aí você tem, o projeto entrou mesmo, estão criando 30, 70, 80, eu não sei quantos cargos estão sendo criados. Tem manejamento de funções, tem tudo isso, né? Então, assim, mas não é uma reforma, essa reforma não tá 0 a 0, não. Importante dizer que a reforma que o Lonit fez lá em 2021, ela foi uma reforma administrativa 0 a 0. Por que 0 a 0? Você cortou cargos, aí você criou cargos, mas o custo para as pessoas ficou zerado. Eu criei, sei lá, foi criado acho que 28, 30 cargos, não me lembro. Mas o que foi cortado, para o município não mudou nada, não aumentou a despesa. Aparentemente isso aqui tem aumento de despesa. Então a gente precisa analisar exatamente como que é. Tem. Por exemplo, vou fazer uma defesa aqui, tá? E não é porque eu estou aqui, não. Eu acho que a Secretaria de Comunicação tem que voltar. Sabe? Tem um simbolismo muito grande na Secretaria da Mulher, que eu acho que tem que voltar. Então, tem coisas que são necessárias mesmo. E daqui a pouco também nós precisamos ser convencidos de alguns pontos da reforma que, olha, para melhorar a eficiência do serviço público. A gente tem que entender isso, mas primeiro temos que esperar ela chegar na Câmara, a gente analisar lá e... Tá bom, então. Dudu, obrigado pela presença, valeu por ter aceito o convite, a gente volta a conversar. Obrigado, Paulo. Obrigado, Oscar. Obrigado aos ouvintes da Massa FM. Essa oportunidade está sempre aqui. O Pandione está escondido aqui atrás do computador. Aqui, o Pandione. O Pandione ele é um pouquinho mais estatura. Eu estou na cadeira mais baixa aqui, ainda não estou conseguindo enxergar. Só vejo a luz vermelha do ao vivo. Então, obrigado. Desculpa, Pandione. Obrigado mais uma vez por poder estar aqui. E, sério, Paulo, sempre cutuca a gente, né, Paulo? Tu gosta de dar uma cutucada na gente para extrair o máximo possível. Mas tá tudo certo. Tchau, Dudu. A gente veio aqui preparado para responder tudo. Um abraço. Vai lá, um abraço. Sucesso lá na Câmara de Vereadores de Toledo, vereador Dudu Barbosa.